Então, boa noite aí. Vamos iniciar aí, né? Vou abordar então sobre a situação de aprendizagem 3, certo? Antes aí, vou passar um videozinho motivacional da indústria e a gente inicia logo aí, em seguida. Como é feito o sorvete? Num dia de calor daqueles, quem é que consegue dispensar um sorvete geladinho? Essa delícia na nossa cultura e famosa em todo o mundo é com certeza a sobremesa favorita de muita gente. Realmente, junto de outras guloseimas, o sorvete está entre as paixões que cativam pessoas no mundo inteiro. Mas como é a fabricação do sorvete? Geralmente em fábricas, os ingredientes são misturados em tanques enormes. Logo após, o creme que foi misturado vai para a pasteurização, processo que elimina os micro-organismos que talvez ainda estejam ali. Depois disso, no interior de tubos, eles são aquecidos pela circulação de água quente, que aquece a 81 graus Celsius em 25 segundos. Para quebrar as partículas de gordura, o creme agora passa pela homogenização. Depois de estar homogêneo, o sabor é adicionado ao creme, dando aquela diferença de sabores que podemos escolher, como chocolate, morango, baunilha e muitos outros. Mais procedimentos são realizados depois, principalmente para dar ao sorvete a textura necessária, estando agora da maneira que nós conhecemos e tanto amamos num dia de calor. Então, vamos iniciar isso. Deixa eu compartilhar a tela aqui, né? Então, situação de aprendizagem, então, aqui é a 3, né? Chama Elaborando um Plano de Manutenção. Vamos ler aqui e entender o que se pede. Bom, então vamos lá. Roberto, como estão nossos projetos de manutenção deste mês? Estamos implantando um novo programa na área de manutenção. Que plano é esse? É um plano de manutenção preventivo. Bom, interessante. Exatamente o que quer dizer. Não, sem dúvida, cara. Esse plano irá avaliar componentes, atividades, máquina parada, duração da atividade, frequência de atividades. Um levantamento completo. Muito bom, mas sugiro que nossos técnicos leiam os manuais dos equipamentos para se certificarem de todos os detalhes para realizar a manutenção preventiva. Certo? Informarei isso aos técnicos e também vou solicitar um registro e levantamento completo de todos os detalhes. Bom, pessoal, então a primeira aí, né, é fazer um plano de manutenção preventiva para um inversor de frequência e para o motor de indução trifásico, certo? Então, isso aí, né, pessoal, é óbvio que todo equipamento ele tem aquele manual mais completo. E na área da manutenção, a gente precisa ter aquele manual, vamos dizer assim, uma forma mais resumida, né? Sobre a manutenção dos componentes principais e a periodicidade que se faz essa manutenção, né? Ou seja, uma versão um pouco mais resumida do meu manual. Geralmente, meu manual é grande, pode ser até difícil de consultar ele de forma rápida. Por isso que a gente faz esses planos de manutenções, né? Como se fosse um atalho ali para a gente conseguir ver o que é para ser feito de forma preventiva, né? Isso tanto para o inversor quanto para o motor de indução, né? Bom, então eu tenho aqui, né, eu tenho então aqui um resumo, né, por exemplo, para inversor de frequência, né? E aqui eu tenho para o motor de indução trifásico, né? Esse aqui é do motor de indução trifásico. Então, a partir da leitura desses dois documentos, vocês vão elaborar o plano de manutenção. Bom, o plano de manutenção, vocês vão utilizar também o procedimento de segurança, né? Que aqui também, ó, tá, na verdade é o mesmo. De qualquer forma, pessoal, pode ignorar, só ignora esses. Vem aqui, ó, em manutenção de sistemas de controle. Vamos aqui, ó, situação de aprendizagem 3, ó. Então, tem aqui os anexos. Bom, então aqui, pessoal, são aqueles mesmos anexos só que está em formato Word, né? Então, aqui do inversor de frequência, esse aqui do motor de indução trifásico, né? Então, passa pela manutenção, inspeção geral, o plano de manutenção, e a partir desses dois arquivos, você consegue, então, fazer o procedimento de manutenção, né? O plano de manutenção, aí aqui
tanto do esse aqui no caso é do inversor, aí você pode fazer um igual a esse aqui para o motor de indução, né? Então, esse aqui é o plano de manutenção, aquela primeira etapa. Então, o plano de manutenção é da etapa um, tanto do inversor de frequência quanto do motor de indução trifásica. Do inversor eu tenho aqui, né? Então, quais são os componentes que a gente olha aí para um inversor, né? Então, a gente pode olhar as terminais e conectores, né? De circuito, dos cartões de circuito impresso. Qual a atividade que eu faço? Eu verifico, então, se tem parafuso ou conectores frouxos. Se tiver, então, aí eu faço um reaperto. Essa, essa intervenção eu faço com a máquina parada, então é sim ou não, eu marco, né? Qual uma duração, né, em média, uma duração em média para fazer essa intervenção e com qual frequência eu faço essa atividade. Então, vai desde uma atividade semanal até uma frequência aí bianual, né? Ou seja, cada 2 anos, né? E aqui é o cartão de empréstimo, então vocês vão fazer para cada um lá. Obviamente, vocês podem fazer baseado naquele arquivo principal que tem ali. Também pode utilizar de outros que vocês acharem que é necessário, que é importante também. E também usar da expertise de vocês, certo? Da experiência de vocês para colocar, tá bom? Pode usar isso aí. E da mesma forma que tem pro inversor aqui, vocês vão fazer para o motor de indução trifásico. Pode fazer, pessoal, dentro desse próprio Excel aqui, tá bom? Só não tem problema. Pode fazer nele aqui, coloca o nome e faz a entrega para mim aí, certo? Com relação a essa parte da elaboração do plano de manutenção e tal, ok, Simval? Tá tudo certo? Tá, por enquanto tá, né? Depois que vai Não, surgir mas, nada. mas aqui é tranquilo, é a partir da leitura desses documentos aqui, ó, que é esse aqui não, perdão, esse não. Esse aqui, ó, que é oh meu Deus, abriu o mesmo arquivo. Na verdade é esse daqui, ó. A partir desse, que é do inversor e do motor, né, que vocês vão fazer aquele plano de manutenção, que é esse aqui do Excel. O outro é o procedimento de segurança, né? Ela elabora um procedimento de segurança para o inversor de frequência e do motor de indução trifásica, aí de forma separado, além de uma lista de ferramentas que vai ser utilizada para ambos, né? Ou seja, vocês vão fazer um procedimento de segurança. Na verdade, nada mais é do que fazer uma mera transcrição, ou seja, vocês vão transcrever o que está aqui, ó, do inversor e do motor, transcrever e colocar também quais são as ferramentas que utiliza, né, para fazer um procedimento aí de segurança, ou seja, desligar aquelas intervenções de manutenção, né, colocar um cadeado para impedir uma manobra acidental por outro operador, enfim, né, todos aqueles procedimentos que é de segurança que vale tanto para o motor quanto para o inversor. Ok? Então, essa é a segunda etapa. Ok? Com alguma dúvida aí com relação a essa situação de aprendizagem, Silvio? Não, não, por enquanto tá Tá tranquilo. tranquilo? Então, aqui eu vou falar dos assuntos, então, que vão ser pertinentes, né? Que a gente está falando de manutenção mesmo, né? Então, manutenção tanto para a parte elétrica quanto mecânica dos componentes, né? Bom, então, quais são os tipos de manutenção que a gente aplica, né? A gente sabe que na indústria, né, no dia a dia aí, né, a gente aplica diferentes técnicas de manutenção dos equipamentos, né? Então, a gente leva isso em consideração o impacto na produção, né? A gente leva impacto, né, impacto na produção, que a gente tem que verificar se a intervenção eu consigo fazer com a máquina parada ou não, né? Obviamente, com a máquina parada vai impactar em produção, o tempo de manutenção que também impacta na produção, o custo, né? Não sei, antes se via a manutenção como custo, a gente sabe hoje que ela é primordial, né? Não é um mero custo, ela é produtiva, né? Até o custo de manutenção aí também leva-se em conta e características construtivas do meu equipamento. Então, o objetivo da manutenção, né, pessoal, ele é básico para qualquer um dos métodos de manutenção que a gente utiliza, é aumentar a confiabilidade e disponibilidade do equipamento, né? Então, na indústria confiabilidade daquele equipamento e a disponibilidade, sempre com o máximo de tempo possível, né? E os principais de manutenção que a gente tem é a corretiva, a preventiva e a preditiva. Sendo que a corretiva é aquela que a gente efetua após o equipamento apresentar uma quebra, né? É a mais antiga, né? As primeiras tipos de manutenção empregada nas primeiras, vamos dizer assim, na indústria, nas primeiras versões da indústria, né?
Então, assim, não sentia muitos conceitos ainda de prevenção, de predição, né? Até por questões de limitação tecnológica. Na época, então, a manutenção corretiva era mais empregada, né? E essa manutenção corretiva, ela pode ser dividida em corretiva não planejada, né? Ou seja, realmente não tem nenhuma previsão, e a planejada, que eu realmente, quando é detectada uma falha antes da quebra do equipamento, sendo possível, então, planejar a parada e a manutenção do equipamento. Essa corretiva planejada, pessoal, de certa forma, vamos dizer assim, é aquele caminhar, aquela mudança de passo para a manutenção preventiva, que eu já tenho aquele olhar mais preventivo, né? Quando eu falo da manutenção corretiva planejada. Obviamente, não é a manutenção preventiva, né? E a corretiva, né, pessoal, ela pode ser aplicada, então, nos equipamentos de chamado baixo custo operacional, né? Então, geralmente, a gente, dependendo do meu maquinário, ou se ele não tem uma grande criticidade, eu posso sempre ficar usando a manutenção corretiva, não vai me gerar nenhum impacto de produção ou nenhum custo do ponto de vista financeiro aí, né? Operando na manutenção corretiva, né? Bom, então, Então, por exemplo, a preventiva, né, ela vai ser realizada em intervalos pré-determinados, né, justamente com o objetivo de reduzir, então, a probabilidade de falhas ou a degradação do equipamento, né? Então, realmente, eu tenho aquele olhar mais preventivo. Então, como vantagem, né, a gente vai ter diminuição do número de intervenções corretivas e aumento dessa taxa de utilização dos equipamentos, ou seja, vou melhorar, então, a minha confiabilidade, a minha disponibilidade do meu equipamento frente à corretiva, né? Entretanto, né, pessoal, a gente vai ter alguns pontos negativos, ou seja, por exemplo, a troca de elemento que ainda esteja distante da falha, ocasionando também desperdício, né? Como eu não vou ter aquela predição mais assertiva, eu vou meio que balizar essas trocas, né, essa intervenção de forma a levar de conta a média e não e levar a média não é uma boa métrica, né, para a gente poder fazer essas trocas, essa intervenção. Geralmente, as falhas dos elementos novos colocados na máquina é chamada falha prematura, né? A falha humana também durante a troca, né? Como a gente está fazendo uma troca manual, pode ter um problema de falha humana. A falha no procedimento também, né? Então, no processo de fazer essa manutenção preventiva, eu posso fazer um erro, né? Causar uma falha. Danos durante a parada e partida dos equipamentos, né? Aí, né, pessoal, aquele exemplo clássico, né? Quem tem carro ou tem moto sabe, né? Por exemplo, a cada tantos quilômetros, a gente faz, por exemplo, a troca dos componentes ali de motor, né? Não componentes, as trocas ali, por exemplo, dos fluidos do motor, né? Então, troca o óleo do motor, troca ali os filtros, né? Filtro de ar, filtro de combustível, filtro de óleo, verifica também líquido de arrefecimento, ver se está tudo ok. Então, eu faço de forma preventiva, justamente para o quê? Prolongar a vida útil da máquina. No caso, a máquina aí, né, é o motor do meu carro, né, ou do minha moto, para justamente prolongar a vida dele, para eu ter uma vida, vamos dizer assim, muito entre aspas, infinita, né, aumentar a vida útil do meu motor, né. Isso também vale para toda e qualquer máquina, né, seja ela puramente mecânica ou puramente elétrica ou a junção dos dois, né. Bom, então a manutenção preditiva, né, ela vai ser então realizada com base em modificação de parâmetros de condição ou desempenho, né, ou seja, eu faço um acompanhamento baseado na aplicação sistemática de técnicas de análise, utilizando meios de supervisão ou amostragem para reduzir ao mínimo a manutenção preventiva e diminuir também a corretiva. Então, ele tem que ter algumas condições básicas para a aplicação da manutenção preditiva, ou seja, o equipamento ele vai ter que permitir algum tipo de monitoramento ou medição. O equipamento deve merecer esse tipo de manutenção devido aos custos envolvidos, ou seja, a preditiva ela tem um custo muito maior em relação às demais, né, manutenção preditiva, porque eu vou utilizar equipamentos, por exemplo, de aquisição de dados e monitoramento de dados. Ou seja, vai ser mais equipamentos eletroeletrônicos, né? Então, por exemplo, eu vou ter que aplicar isso para uma máquina que é mais crítica, que eu preciso monitorar ela, vamos dizer assim, de forma mais ininterrupta, né? Ou seja, então eu vou aplicar em máquinas específicas, né? Justamente devido a esse custo. As falhas também devem ser oriundas de causas que possam ser também monitoradas e ter sua progressão monitorada, estabelecer um programa de acompanhamento, análise diagnóstica, ou seja,
vai exigir, consequentemente, vai exigir, então, uma mão de obra treinada, responsável pela análise de diagnósticos, né? Ou seja, vai exigir do pessoal da manutenção também e de quem está operando a máquina uma boa análise crítica e também uma boa leitura de sinal, né? Por exemplo, geralmente vai monitorar ali um gráfico, né? Vai gerar um gráfico ali, né? Um gráfico já manipulado ali com resultados e eu tenho que saber ler aqueles gráficos. Se eu não souber ler e não souber fazer uma interpretação, eu posso gerar uma intervenção de forma equivocada e até errada, né? E a gente sabe, pessoal, que uma das variáveis que a gente mais analisa aí, né, na manutenção preditiva é a termografia, né, que é a análise da gráfica da temperatura do meu equipamento, e a análise de vibração, né? Então, com esses dois aí eu consigo fazer uma boa manutenção preditiva. Porque meu maquinário está sempre exposto à temperatura, né? Porque máquina vai gerar atrito e temperatura, vai estar submetida à temperatura, e vai vibrar também, né? Ou seja, vai ter uma vibração ali que é inerente do meu componente equipamento mecânico e elétrico também, né? Bom, então os casos que a gente não pode utilizar então as técnicas para prever as falhas desse equipamento, a gente faz uso então da manutenção preventiva, né? Ou seja, a gente volta uma casa atrás, não necessariamente a gente está regredindo, mas é fazer a melhor escolha, né? Não quer dizer que eu sempre vou usar a preditiva, vai ser melhor do que todos, até de uma corretiva, não necessariamente, né? Então vai depender daquilo que eu quero balizar, né? Eu vou olhar a minha indústria como todo e o maquinário também, caso a caso, né? Bom, então a manutenção preventiva, né, pessoal, vai intervir então no equipamento, nos intervalos de tempos pré-determinados e para também tornar essa preventiva mais eficaz, os intervalos de tempo para manutenção devem ser móveis em função de dados, como por exemplo, idade do equipamento, regime de trabalho, meio ambiente e o próprio histórico, né? Um outro exemplo aí também, né, pessoal, por exemplo, o meu motor, à medida que ele vai ficando mais rodado, vamos supor lá mais de 100 mil quilômetros, né, eu tenho que começar a diminuir as minhas preventivas, ou seja, ao invés de fazer a cada 10 mil quilômetros, eu fazer a cada 6, 7 mil quilômetros, né, que até o próprio fabricante recomenda diminuir esses espaços de prevenção quando o carro está, à medida, ficando mais rodado, né. Então, a manutenção preventiva, ela vai propiciar uma intervenção em ocasiões previamente combinadas, com a necessidade da produção e permitir que as atividades sejam também executadas dentro de padrões e procedimentos, diminuindo então a variabilidade do processo de manutenção, pois sabe exatamente o que fazer. O procedimento, então, né, ele vai ser um documento que vai indicar o método, né, ou seja, os passos que o mantenedor deve seguir em cada etapa da manutenção. É um passo a passo, né, pessoal? Todo maquinário ali tem que ter esse procedimento ali, dentro da sua documentação ali de manutenção, né? Porque, obviamente, né, não vai ser o mesmo funcionário que vai cuidar daquela máquina. A gente tem turnos, pode ser também que tem uma grande rodízio de pessoas ali, nem sempre o funcionário fica muito tempo ali na indústria. Eu preciso, então, ter essa documentação para que qualquer pessoa tenha a capacidade de seguir essa etapa da manutenção. Nesse procedimento também vai conter os materiais e ferramentas, né? Ou seja, também tem que, como se fosse uma receita de bolo, né, pessoal? Preciso dos ingredientes e, além dos ingredientes, as ferramentas, preciso saber o modo de usar, né? Que é o passo a passo, né? Isso, então, facilita o aumento de produtividade. E outro ponto importante, a gente descrever os itens relativos à segurança, né? Como os EPIs adequados para aquela intervenção, para aquela máquina em específico, né? Bom, então para montar, né, pessoal, esse plano de manutenção, deve ser obtidas então todas as informações possíveis sobre o equipamento, né? E alguns equipamentos vão fornecer a vida útil de cada elemento, justamente facilitando a elaboração do plano de manutenção. Geralmente são os elementos mais críticos daquela máquina, né? Então, por exemplo, alguns elementos como retentor, gacheta, válvulas, guias lineares, rolamentos e outros, né? A gente também, catálogos, vai fornecer informações importantes, como vida útil, modo de se manter, né, evitar tal condição, evitar qual condição de trabalho, né. Outra fonte de informações
o histórico do equipamento, né, que contém um registro de todas as ocorrências de manutenção, né, ou seja, aquele prontuário daquele equipamento, né, de tudo que foi feito naquele equipamento durante a sua vida útil, né, desde sua instalação até o, vamos dizer, aquele seu último momento mesmo de vida útil. E essas informações, né, pessoal, podem estar armazenadas em um software específico ou em registros, como relatórios de atendimentos e anotações. Conversas com os usuários e mantenedores do equipamento também fornecem informações importantes. E outra fonte também, né, pessoal, bem importante também é o manual do equipamento, né? Já que o fabricante ele fez aquela máquina, então ele tem todas as condições necessárias ali de cuidado daquela máquina, né? Então, ela vai fornecer as atividades de manutenção preventiva necessárias para o seu bom funcionamento. Bom, então, né, pessoal, não tem aquele padrão, né, ou seja, não é um gabarito fechado. Obviamente, tem algumas normas, mas, assim, questão estética, de como é feito, vai variar de empresa para empresa, de como cada empresa utiliza essa padronização. Contudo, ele tem que ter algumas informações, vamos dizer assim, básicas, como o local, né, o local onde está essa máquina, o componente em específico, qual é a atividade, se ela é feita com a máquina parada, a duração da atividade e a frequência, mais ou menos aquele que eu mostrei ali, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui, olha lá, ó, eu tenho que colocar aqui qual é a máquina, por exemplo, máquina fresadora, o sua tag, onde ela está localizada, quais são os itens, né, as subdivisões do conjunto, caso tenha, o serviço a executar. Então, por exemplo, eu tenho aqui geral, do cabeçote, da caixa de velocidade. Aqui, executar com a máquina ligada, desligada, com operação e qual periodicidade, né? Então, mais ou menos igual aquele que eu mostrei ali no início da aula, né? Aqui também tem um outro exemplo, ó. Então, responsável pela manutenção, qual o equipamento. Isso aqui é um outro exemplo, né, pessoal? Então, por exemplo, ali, motor, qual o componente, motor completo, atividade, verificar a existência de ruído, vibração, desalinhamento, sinais de desgaste ou oxidação das peças. Se houver, então, realização de aperto, alinhamento e ou substituição das peças danificadas, eu faço com a máquina parada? Sim ou não? Sim. E qual a duração? 30 minutos. Com qual periodicidade? Semestralmente eu faço, então, essa atividade. Sobre o enrolamento do estator do meu motor, eu vou verificar se existe acúmulo de poeira, óleo ou umidade. Caso houver, realizar a limpeza ou substituição. E também fazer medição de resistência de isolação. Faço com a máquina parada? Também. Duração, uns 30 minutos. Está aqui, né, pessoal? Depende muito da expertise, né, da experiência e também da vivência dentro daquela área ali, né, daquela maquinária, né? E também sempre se orientando pelo fabricante, né? O fabricante também dá bons indícios e dá boas dicas aí de manutenção aí da sua máquina, né? Bom, então, assim, para a gente possa entender como montar um plano de manutenção, a gente toma como exemplo um equipamento industrial que possui, então, um soft starter, né, responsável pela partida do motor trifásico. Então, a gente tem diversas fontes para utilizar na montagem do plano de manutenção. Então, aqui, né, é mais ou menos aquele que foi mostrado aí na tela passada, né? Então, responsável da manutenção, o equipamento com sua tag, o local, o conjunto ou sistema, o componente específico, quais são as atividades, máquina parada, duração com seu tempo em minutos, pode ser horas também, e a frequência, né? Bom, então, né, pessoal, fazendo aquele passo a passo, o primeiro passo que a gente faz, inserir o responsável pela execução do plano, que será a equipe de manutenção. Se houver mais de uma equipe responsável pela manutenção na empresa e elas são encarregadas por determinados setores, então a gente cita claramente qual é a equipe responsável. Por exemplo, manutenção de ferramentaria, né? Então, isso vai depender, obviamente, da complexidade da minha máquina, né? Ou também da equipe, né? Ou da minha planta industrial, né? Então a gente também coloca o nome do equipamento junto com a sua tag, né? Se houver, né? Geralmente tem, né? Todo equipamento em uma grande indústria ele é tagueado para justamente ter um controle, né? Ou o número de patrimônio, quer que seja, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui responsável manutenção e o equipamento com sua tag, né? Continuando, né? Então, após aquela etapa, a gente consulta então o manual de fabricante para justamente verificar as atividades recomendadas na manutenção preventiva.
Então, a partir, por exemplo, do componente, a normalidade e a ação corretiva, a gente pega principalmente, né, o maior norte que a gente tem é o manual do fabricante. É só em último caso, né, pessoal, quando a gente não tem mesmo o manual do fabricante, por ser uma máquina mais antiga, né, ou já não ter mais aí o seu manual, né, é aí que a gente utiliza de outras fontes. Mas o principal é sempre utilizar o manual do fabricante. Então, por exemplo, aí tem um componente terminais conectores, então o que pode ser de anormalidade desses componentes? Parafusos frouxos ou conectores frouxos. Qual é a ação corretiva? Um aperto. Dos ventiladores, sistema de ventilação. Então, qual é a normalidade? Pode ser ventiladores sujos, ruído acústico anormal, ventilador sempre parado, vibração anormal ou poeira nos filtros de ar. Então, com relação ao ventilador sujo, fazer uma limpeza. Em relação ao ruído, ventilador sempre parado e vibração anormal, faça substituição do ventilador. Poeira nos filtros de ar, eu realizo limpeza ou substituição. Conexões de potência ou os módulos de potência, pode então usar normalidades, eu acúmulo de poeira, óleo, umidade, fazer limpeza. Se for parafuso de conexões frouxo, aperto. E aqui, né, pessoal, esses numerozinhos que estão aqui em cima vai indicar uma periodicidade. Então, aqui, o que tiver indicado com 1 pode ser feito a cada 6 meses. Com o número 2, 2 vezes por mês, né? Bom, então com isso, né, pessoal, a gente preenche o restante do plano de manutenção preventiva, né? Então, na coluna componentes, a gente coloca o primeiro item do manual, né? Então, lá, terminais, fluxos, atividades, ó. Então, a gente coloca o item do manual, que é terminais e corretores. Na próxima coluna, atividades, a gente descreve o que deve ser verificado, né? Então, na atividade, a gente escreve o que deve ser verificado e qual ação corretiva deve ser realizada, para eliminar alguma anormalidade, conforme descrito no manual. Após preencher atividades, né, pessoal, a gente marca a coluna, que é máquina parada, se tem necessidade de parar do equipamento para realizar a atividade. A gente também fornece o tempo de duração da atividade e a frequência de realização dela. Então, as informações, né, são importantes para saber quando e por quanto tempo o equipamento precisa permanecer parado para realizar essa manutenção preventiva. Bom, então a montagem do plano, como eu falei, vai seguir, né? Então aqui, a gente lá vendo, a gente faz a periodicidade, faz o preenchimento, né? Aí tá, por exemplo, tá aí, ó, soft start com preenchimento aí totalmente feito, né? Bom, então feito esse plano de manutenção, né, pessoal? Então a gente executa e acompanha o seu andamento. Além disso, a gente verifica se alguma atividade deve ser acrescentada ou retirada, né? Então isso vai sendo ao longo do tempo, a gente vai percebendo e fazendo as melhorias, né, pessoal? Não é necessariamente estático esse plano de manutenção, isso sempre vai mudando, né, ao longo do tempo. Bom, então, como aí do plano de manutenção, né, pessoal? Como eu falei, ó, na área elétrica aí, né, a gente utiliza um cadeado específico para bloqueio, seja ele individual e intransferível, que possibilitando, então, o acesso de qualquer pessoa às máquinas que estão em manutenção, garantindo estado de energia zero. Ou seja, isso aqui é uma parte crítica, né, pessoal? Porque geralmente a parte de manobra aí, de manobra de ligar e desligar a parte elétrica, não necessariamente está próxima, né? Ou seja, está distante. Então, a gente, como operador ali, né, coloca aqui o aviso e coloca aqui o cadeado, porque justamente só a gente consegue fazer a abertura e a possível é, ligação de energia. Isso evita também, né, pessoal, a gente ter a ligação acidental, né? E do plano, então, de manutenção, né, pessoal, a gente vai para esses procedimentos, né? Então, por exemplo, somente serão consideradas desenergizadas instalações elétricas liberadas para trabalho, nas quais forem obedecidos os procedimentos apropriados. Ou seja, primeiro, prepara a máquina, equipamento para desligar, faça o seccionamento, ou seja, impeça qualquer passagem de corrente ali, faça o impedimento de reenergização por meio do bloqueio do disjuntor ou chave seccionadora, né? Então, eu faço esse bloqueio total para evitar uma religação. Constato a ausência de tensão, né, por meio de medição com multiteste, tentativa de acionamento do equipamento, ou seja,
também faço uma conferência, né? Realmente não tem tensão. Faço instalação, né, pessoal, de aterramento temporário com equipotentialização para justamente evitar aquela carga residual, né, que venha nos afetar, fazer a proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada e fazer a instalação da sinalização de impedimento de reenergização com aqueles cadeados, né, com as devidas chaves aí. Então, o uso de ferramentas também, né, pessoal, grande importância para a gente ter um bom rendimento e qualidade no serviço, né? Então, a utilização de ferramenta adequada implica a gente ganhar tempo na realização de tarefa e para ser concluída com segurança, ou seja, por isso que a gente tem que estabelecer para cada procedimento de manutenção, então, as ferramentas, não precisa ser exatamente, mas aquelas básicas, pra justamente evitar, por exemplo, de eu levar uma maleta muito grande, geralmente é pesada e consequentemente dá problema de ergonomia, né? A gente pode vir carregar um peso de forma sem necessidade, né? Então a gente leva apenas o que é necessário, né? Então, por exemplo, na manutenção de motores elétricos, a gente inspeciona periodicamente os seguintes itens aí, né? Então, os níveis de isolamento do motor, elevação de temperatura do enrolamento dos mancais, né? Uma vez que tem uma questão de atrito, né? Desgastes, né? Lubrificação dos rolamentos também, a vida útil dos mancais vai sempre ter uma vida útil aí, própria, né? Fazer exames no ventilador quanto ao fluxo de ar, verificar os níveis de vibração e o desgaste de escovas e anéis coletores. Então, a frequência para a realização das atividades, pessoal, depende do tipo de motor e das condições do local de aplicação, né? Então, se a gente observar esses itens aí anteriormente listados, a gente então evita-se as paradas não desejadas do equipamento. Então, por exemplo, um procedimento aí de limpeza, né, por exemplo, de um motor aí, né, então os motores devem ser mantidos limpos, né, então isso aqui tem que ser evitado, né, isento de poeiras, detritos e óleos. E a gente utiliza, então, escovas ou panos limpos de algodão. Se a poeira não for abrasiva, né, ou seja, se ela não atacar a carcaça do meu motor, então a gente pode empregar um jateamento de ar comprimido, né? Porque se a gente aplicar ar comprimido com uma poeira abrasiva, vai arranhar e vai danificar a minha carcaça, né? Isso, então, a gente sobra sujeira da tampa defletor, eliminando todo o acúmulo de pó, né, contido nas pás do ventilador e nas aletas de refrigeração. E a gente bem sabe, né, pessoal, a poeira, né, ela diminui a capacidade de refrigeração, que é justamente essa troca de calor que é feito nas aletas aqui e também pelo ventilador, né, que diminui, então, a vida útil, né. Aumenta a temperatura, você vai aumentar também ali desgaste nos componentes do meu motor. Então aí, né, pessoal, um exemplo aí de um motor limpo, né, bem cuidado aí, com uma boa intervenção feita, né. Outra intervenção é a lubrificação, né, que também ela prolonga ao máximo, né, a vida útil do sistema, principalmente de mancais e rolamentos, né, e os rolamentos, né, então eles devem ser lubrificados para evitar aquele contato metálico entre os corpos rolantes, né, justamente para não ter o atrito metal-metal, e protege também os mesmos contra corrosão e desgaste, né. E as propriedades lubrificantes também, né, pessoal, vão deteriorar em virtude de envelhecimento e do trabalho mecânico. Além disso, né, todos os lubrificantes também sofrem contaminação em serviço. Por isso, a gente tem que ou completar ou fazer uma troca de tempo em tempo. O intervalo entre lubrificação, né, pessoal, vai depender do tamanho do motor, velocidade de rotação, condições de serviço, tipo de graxa utilizado e temperatura de trabalho, né? Para a gente obter informações sobre os intervalos de lubrificação e também quantidade de graxa, né, e qual graxa também deve se usar, a gente consulta o manual de instalação e ou manutenção do fabricante de motores, né, que nos fornece aí, por exemplo. Então, por exemplo, aí, né, o rolamento 6204 é usado com motor de 8 ou mais polos, faz um intervalo de lubrificação aí em horas entre 12.000 e 13.200 horas, uso 5 gramas de graxa, faço um limite de rotação do rolamento entre 15.000 e 11.250, ou seja, sempre trabalhar nesse intervalo, né? Então aqui eu tenho todas as indicações aí, por exemplo, de quanto tempo eu tenho que fazer intervalo de lubrificação e o limite de rotação, né? O tanto de rotação que eu devo aplicar, juntamente com a quantidade de graxa, né?
Então, obviamente, isso vai depender de rolamento para rolamento e qual aplicação, né? Bom, e o motor que necessita de lubrificação, né, pessoal, de rolamento, ele vai ter uma graxeira, né? Ou seja, vai ter um lugar que você aplica ali a graxa, né? E esse sistema de lubrificação foi justamente projetado para que durante a relubrificação toda a graxa seja removida das pistas do rolamento e expelida por meio de um dreno. Ou seja, para evitar ao máximo que se misture uma graxa antiga com uma nova. Então, que eu consigo drenar ela o máximo possível, né? Para justamente aí para permitir saída de resíduos e também impedir a entrada de poeira e outros contaminantes. Então, eu faço então da forma mais assertiva e sem introduzir contaminantes, né? Ou uma poeira, né? Qualquer tipo de contaminante que a gente tem aí. E a relubrificação, né, pessoal, a gente realiza durante o funcionamento do motor, que então vai permitir uma renovação da graxa no alojamento desse rolamento. E caso esse processo não seja realizado, né, por haver risco à integridade física do operador devido à presença de peças girantes, então a gente injeta aproximadamente metade da quantidade total de graxa, né, ou seja, coloca aquela metade e coloca o motor em funcionamento por 1 minuto. Aí depois a gente desliga o motor e injeta o restante da graxa, ou seja, coloca um primeiro momento um tanto, faz aquela lubrificação ali já um pouco mais normal, depois coloca o restante para poder completar a lubrificação, né? Bom, sobre os planos de frequência também, né, pessoal? Então, por exemplo, no inversor, né, antes da gente realizar qualquer inversão no inversor, a gente primeiro precisa desligar a potência de entrada, justamente para não ter risco do choque elétrico, né? E feito isso, a gente também aguarda 10 minutos para que a tensão armazenada nos capacitores, por exemplo, do barramento de tensão contínua, né, tenha sido descarregada totalmente. A gente sabe que inversor de frequência, né, pessoal, tem os componentes eletrônicos, né? Então a gente aguarda esses 10 minutos, né, para essa carga, então, ser descarregada totalmente, né? E verificar também com o multímetro se não há tensão nos bornes de entrada, né? E também no barramento dos soquetes aí positivo e negativo do meu inversor, né? Bom, então as principais tarefas que a gente vai ter, né, num plano de manutenção por inversor de frequência é reaperto dos conectores de potência de controle, limpeza interna, retirando acúmulo de pó, né, ou seja, fazer uma limpeza aqui para tirar o pó e verificar sistema de ventilação. Em relação aos conectores, né, então a principal tarefa, né, é o reaperto das conexões, justamente para evitar mau contato, né? Esse mau contato ele gera sobreaquecimento ou um mau funcionamento do equipamento, devido a falhas intermitentes, né? Fica com pico de tensão e corrente, né? Isso então é prejudicial para o meu inversor de frequência, né? E também preciso verificar as conexões de aterramento, né? Pois caso estejam soltos, também pode contribuir para a interferência eletromagnética e também aumentar o risco de choque elétrico. Então, aqui, né, pessoal, a gente tem as conexões de controle aí, né, substituir fiação quebrada ou danificada por sobreaquecimento. Então, a gente utiliza aí de uma termografia ou visualmente mesmo, aqui a gente pode verificar se está quebrado ou não. E aqui nas conexões de aterramento, né, pessoal, fazer uma limpeza adequada também, né, para evitar um mau contato. A limpeza interna, né, pessoal, aí do meu inversor, né, ainda mais se ele trabalhar no chamado ambiente hostil, né, tem poeira ou qualquer outro tipo de contaminante, né, para justamente evitar esse acúmulo de poeira, óleo e umidade que danifica, né, os componentes eletrônicos, que é a parte realmente mais sensível e cara do meu inversor de frequência, que é a parte eletrônica, né. E para realizar a limpeza, né, pessoal, como a gente está lidando com um equipamento eletrônico, a gente tem que evitar a eletricidade estática, que danifica, né, principalmente os meus chips aqui, né? Então, eu vou utilizar uma escova antiestática e uma pistola de ar comprimido ionizado, também para não gerar estática, né? Que a gente sabe também que o ar ali gera atrito, ele pode gerar uma estática e também danificar o meu componente eletrônico, né? E caso também seja necessário, né, pessoal, a gente retira os cartões para limpeza e também utilizar aquela pulseira de aterramento bem típico do pessoal que trabalha com eletrônica, né? Aquela pulseirinha que a gente gruda aqui no punho e é conectada, por exemplo, numa massa uma massa aterrada, né?
Também o sistema de ventilação, né, vai ser um outro item, tem que ser verificado a manutenção preventiva, né, que ele faz o resfriamento da parte de potência do inversor, evita que ele trabalhe em altas temperaturas e consequentemente, ele fique danificado, né. Obviamente, alguns modelos de inversores vai ter internamente um controle do número de horas trabalhadas de ventilador, além de exibir um alarme indicando, né, a substituição do mesmo, né. A própria, hoje, os inversores de frequência vai ter esse alarme aí, né, para indicar quando ele deve ser substituído, né. E a limpeza do ventilador, então, ele tem que ser realizado com escova plástica, flanela e ar comprimido, né. E a remoção do ventilador para limpeza ou para ser substituído, né, é uma operação simples, né. E pessoal, aqui então só um exercício de passagem aí, não é pontuado, para vocês fixarem um conhecimento relativo a essa parte de plano de manutenção. Ficou alguma dúvida aí, Simval? Tem alguma dúvida aí, algum questionamento? Não, tá tranquilo. Eu até Tá, vou ler direitinho o material e tá. começar a tentar fazer alguma coisa aí. Ó, beleza, esse plano de manutenção aí, pessoal, é meio assim, é um chovendo molhado aí, né? Vocês trabalham na área, isso aí é extremamente corriqueiro, né? Na verdade, esse plano de manutenção aí, a gente tinha um bem semelhante quando eu era operador aqui na Raiz, e a gente fazia praticamente era exatamente a mesma coisa. Era parada da máquina, limpeza e verificação do conjunto ali, seja lá o que for da máquina, né? E aí via a condição que estava, se precisar de alguma intervenção, a gente marcava, e se tivesse tudo ok, a gente tipo assim, marcava que estava ok, se não tivesse abrir manutenção, abria OS, enviava o pessoal marcar na preventiva lá, e se tivesse alguma coisa que a gente conseguisse fazer lá na hora, a gente fazia Já e resolvi. também indicava lá. Isso aí é a intenção mesmo, né? Que se aqueles problemas rápidos resolverem, vai, se não, aquela abre OS, chama o pessoal mesmo já para fazer uma intervenção mais forte. Você falou que trabalhou na Heinz, de Generópolis? Foi, trabalhei 3 anos e 8 meses lá. Eu tinha um colega de faculdade, ele era gerente de manutenção lá, não sei se ele tava, não sei se já estava na sua época, é o Ramon. Acho que eu já ouvi falar dele lá, mas eu não. Ramon Silva, Eu já ouvi falar, mas não cheguei, não trabalho, não tive contato com ele, não. Mas eu ouvi falar, eu acho, se for o Ramon que eu tô pensando, tinha um Ramon da manutenção, sim. é um rapazinho, ele era moreno, branquinho, Não. ele- O que eu lembro que tinha na área, que atendia a nossa área na época de cereais, era o Vinícius. Aí, mas Ramon, lembro e não lembro. Lembro, sei quem que é, mas sei quem que é, não. Sim, eu ouvi falar dele, mas não tive contato, não. é, E aí, o senhor tava mostrando agora aí também do motor. Também tem um outro episódio ali quando eu trabalhava na SSA lá, de passar óleo para dentro do motor, óleo do redutor para dentro do motor. Então, hum, a trabalheira, a sorte, entre aspas, né? O menos mal que o motor é um motor blindado, o enrolamento do motor. Então, não queimou, rodou. Aí, um dia, o pessoal lá verificou, e aí a gente pegou o dia de domingo que estava parado lá, era um redutor do Chile, então era um redutor muito grande, um trabalho danado para arrumar isso lá, e abriu o motor, limpou o motor tudinho e tal, trocou algumas peças juntas e tal, e trocou no redutor de novo e foi para rodar. caramba, hein? Essas coisinhas não tem como, né, cara? É a visual mesmo, né, velho? No dia a dia que você vai percebendo e você fala, nossa, se não parar aí vai dar problema, né? E é aquele negócio, né? Às vezes tem coisa que nem você passa lá hoje, parece estar 100%, amanhã trava. Já quantas vezes aconteceu, lá na bomba da moela, de retorno de água da moela mesmo, que era o chile do lado que tinha. Às vezes eu estava mexendo, não sei se era no de pescoço ou no de pé, no do lado da moela. No final de semana a gente mexeu, quando foi durante a semana, travou a bomba de retorno, simplesmente travou lá o rolamento. Ela teve que Hum, montar tudo uma paulada, trem parado, produção rodando, e tava assim, a gente ia lá, não tava esquentando, você não via um ruído diferente e tal, tá certo. Do nada um dia chegou, do nada não é, mas sim, foi repetindo, foi algo que começou a ficar ruim e rapidamente travou.
Manutenção, de falar, rapaz, é um abacaxi diário para ser descascado. Tem, né? Não é fácil, não. Agora sai fora da mecânica, como se diz. Deixa essa Uhum. bomba pra galera. Agora eu vou pegar outras bombas. Mas tá bom, vai variar um pouquinho, né? Bom, pessoal, então aí tem alguma dúvida? Você quer falar mais alguma coisa aí? Não, por enquanto é Não, isso aí. Se surgir alguma dúvida, eu mando aí não. pelo. Tranquilo, tranquilo. Então, vou finalizar então aqui por hoje, né? Caso tenha alguma dúvida, questionamento aí, você e os demais colegas, não deixe de procurar aí, ok? Estou aqui para ajudar vocês aí, quando necessário que for preciso aí. Desejar a Certinho, você, professor. desejar a você uma Obrigado. boa noite aí, ok? Fique com Deus e até a próxima. Falou, até a próxima. Falou!